Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez, né, estamos aqui para a nossa segunda videoaula. Já tivemos a nossa primeira, né, fizemos aí a nossa atividade, tivemos a oportunidade de mais uma vez estarmos com vocês por meio dessas gravações. Mas agora estaremos fazendo nossas atividades, dando continuidade aos nossos assuntos, ok? Bem, pessoal, a nossa atividade passada, né, infelizmente alguns eles não me entregaram, né? Procure me entregar, procure assistir a aula da a nossa videoaula passada, foi a primeira. Procure ver e fazer as atividades, certo? Alguns já me entregaram, gostei das respostas, ficaram muito bem elaboradas, certo? Mas vamos então dar continuidade ao assunto. Vamos caminhando, certo? Quem não entregou, por favor, procure assistir às aulas e fazer assim as suas atividades. Tá, pessoal? Vamos à nossa aula da semana. Vamos lá. Então, gente, nós... Só ver se aumenta aqui mais a tela. Aumentou? Pronto. Vou pegar aqui um... Deixa eu voltar. Bem, pessoal, nós estamos trabalhando, né, essa é a nossa segunda videoaula. A República chega ao Brasil, industrialização e urbanização na Primeira República. Na nossa aula passada, nós tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho, de falar um pouquinho sobre a revolta da Chibata, né, que ocorreu aí no início da República, né, tempos depois da República, que ocorreu na Marinha, né, na Marinha Brasileira, certo? Nós tivemos a aula anterior sobre a revolta da Chibata e falamos também sobre a organização dos movimentos negros no pós-abolição. Então, essa semana vamos trabalhar sobre a expansão urbana e o crescimento do setor industrial, as péssimas condições de trabalho e a greve de 1917, destacando também aqui o papel do anarquismo e dos sindicatos que surgiram a partir dos movimentos anarquistas dentro das indústrias brasileiras, ok? Bem, a nossa atividade passada foi essa daí. Então, quem não fez, procure fazer, tá certo? Procure assistir a nossa primeira aula que nós tivemos e responder a essa atividade que for das páginas 33, 34 e 35, ok? Mas vamos à nossa atividade para não perdermos tempo. Então, gente, aula da semana, vamos falar um pouquinho sobre a expansão urbana e o crescimento do setor industrial, as péssimas condições de trabalho e a greve de 1917 e os anarquistas, né? Vou aqui comentar apenas alguns tópicos, certo, gente? Vou comentar aqui alguns tópicos com vocês. Então, pessoal, vou comentar aqui alguns tópicos com vocês, para assim a gente ter uma melhor explicação, tá? Vamos lá, tópicos comentados. A expansão urbana e do setor industrial resultou no crescimento do operariado no país. Em 1880, o Brasil possuía 54 mil trabalhadores nas indústrias. Em 1920, esse número havia ultrapassado a marca de 200 mil operários. Vamos entender. Com aquele início, aquele processo de urbanização dos centros urbanos, das grandes capitais, né? Esse processo de urbanização também trouxe uma expansão da indústria, do setor industrial, certo? As cidades cresceram mais, tomaram mais espaço das zonas rurais, ok? Então, em 1880, o Brasil, né? Até mesmo antes da República, 1880 aí, o Brasil, ele possuía 54 mil trabalhadores trabalhando nas indústrias. Em 1920, com a expansão, né, das indústrias, esse número aumentou para 200 mil operários. Desses 200 mil operários, você tem uma ideia, 58% aproximadamente eram mulheres. Mulheres trabalhavam também dentro do setor das indústrias, certo? Só que esse tanto de gente trabalhando nas indústrias tinham, porém, que eram as péssimas condições de trabalho
e as altas diárias, que eram de 14 a 16 horas. Tudo isso, meus queridos, você tem uma ideia, trabalhando de 14 a 16 horas diárias, sem direito, não existiam os direitos trabalhistas que nós temos hoje, tá? Os direitos trabalhistas que nós temos hoje vai começar só em 1930, a partir do Getúlio Vargas aí, mas aí já é outro assunto para trabalharmos, ok? Não existia direito trabalhista nenhum, salário de maternidade, férias remuneradas, nada disso, certo? Era apenas o trabalho com salários mínimos e muitos baixos, né? Só aqueles que tinham uma certa qualificação que tinham salários maiores, tá? Grande parte dos operários das indústrias brasileiras era imigrante, com predomínio de italianos, espanhóis e portugueses. Então, nós vamos ter aí não só trabalhadores brasileiros, mas também imigrantes que trabalhavam nas indústrias brasileiras. Esses imigrantes, esses que trabalhavam nas indústrias brasileiras, são que vão fazer com que as indústrias brasileiras e os trabalhadores brasileiros passem a exigir mais os seus direitos. Vamos agora pegar aqui outro tópico. Foi por intermédio desses estrangeiros e as ideias socialistas, comunistas e anarquistas se difundiram no ambiente fabril. Os anarquistas e os movimentos sindicais e a greve de 1917. Vamos entender. Esses imigrantes estrangeiros, eles criaram, então, um movimento que se teve por ideal as ideias anarquistas. Ou seja, o que é essa ideia anarquista? O anarquismo ele prega uma sociedade sem governo superior, vamos assim entender, tá? Então os anarquistas eles vão começar a trabalhar. Deixa eu só pegar aqui para a gente fazer aqui uma leitura com vocês. Nas primeiras décadas do século XX, a influência anarquista foi predominante no meio operário brasileiro. Uma de suas principais correntes era o anarcossindicalismo, que propunha o engajamento dos militantes dos sindicatos. A organização sindical era vista como um instrumento de luta por melhores condições de trabalho. Então, em 1920, vai surgir esse grupo de anarquistas dentro das indústrias que vão exigir, vão fazer com que os trabalhadores exijam dos seus patrões mais direitos, melhores condições de trabalho, certo? Esses anarquistas, esses estrangeiros, que eram imigrantes, que trabalhavam na indústria brasileira, eles vão fazer com que os trabalhadores brasileiros se reúnam em sindicatos e esses sindicatos formem greves para exigir os seus direitos, ok? Então, quais eram os métodos que os grevistas, que os anarquistas utilizavam? Porque também eles tinham também um outro interesse, que era de acabar com o capitalismo. Eles eram focar nessa ideia socialista, comunista, entendeu? Então, eles queriam acabar um pouco essa ideia de capitalismo. Então, eles os anarquistas incentivaram, e os trabalhadores brasileiros, eles tinham certos métodos, né, de luta. Então, os anarquistas tinham os métodos de luta, que eram o boicote, sabotagem e greve. Boicotar. O que é o boicote? Boicotar é quando você deixa de comprar um determinado produto daquela empresa. Ninguém compra nada daquela empresa. Ninguém compra nada de lá. Não fabrica, não compra, não produz, não faz nada. É para aquela empresa cair e assim os outros tomar conta. O povo tomar conta. Certo? Então, eles queriam boicotar, sabotavam, às vezes, né, entravam dentro da empresa para poder destruir mesmo, e também a greve. Tanto que houve a greve geral, uma greve geral em 1917 em São Paulo, ok? Que fez com que setores das indústrias fechassem diversas fábricas, e essas indústrias
não podiam abrir, porque senão eles iam sofrer graves ataques desses grupos anarquistas que formaram esses sindicatos. Mas esse movimento todo que surgiu era com base nos interesses. Quais eram os interesses a ser colocado? Melhores condições de trabalho, né? Melhores salários. Então eles queriam direitos, certo? No entanto, houve então uma negociação, né? Houve uma negociação, porque foi criado então um comitê chamado Comitê da Defesa do Proletariado, junto com os militantes, junto com as mulheres, criaram então esse comitê, tá? Então, eles conseguiram então, exigiam mais ou menos, né? Os trabalhadores conquistaram aumento de salário, direito de menos horas trabalhadas. Então, os anarquistas, junto com os sindicatos, tentaram então fazer com que, por meio da greve de 1917, a greve geral, eles conseguissem ter esse direito. Houve um acordo, sim, houve um acordo, mas após o cessar da greve, né, foi feito um acordo, só que depois esse acordo não foi mantido. Os estrangeiros foram expulsos do país, tá? E só que houve algumas pequenas mudanças, né? Alguns foram presos, alguns foram deportados, tá? E a greve então trouxe uma certa contribuição e ao mesmo tempo não trouxe nada, certo? Isso foi a greve geral de 1917. E a luta vai continuar, tá? As mulheres que trabalhavam também tinha aí os seus direitos negados, certo? Isso é assunto para muito tempo. Não vamos aqui nos entrar tanto nesse assunto, certo? Vamos à nossa atividade da semana. Na atividade da semana, pessoal, vamos fazer o seguinte. Faça a leitura das páginas 36 e 37. Aqui, ó, páginas 36 e 37. Observando as páginas sugeridas, elabore um texto explicativo destacando os tópicos a seguir. Quais são os tópicos? Explica a influência dos imigrantes para os trabalhadores da indústria brasileira. Já comentei. E explica as ações dos anarquistas na formação dos sindicatos. Tá? Uma atividade simples, você vai elaborar um texto explicativo, mais ou menos 15 linhas, né? Um texto mínimo. Então você vai fazer esse texto, explica a influência dos imigrantes para os trabalhadores das indústrias brasileiras, explica as ações dos anarquistas na formação dos sindicatos. Ok, pessoal? Essa vai ser a nossa atividade, certo? Essa vai ser a nossa atividade. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estou à disposição a qualquer momento, certo? Entre em contato comigo sempre que tiverem alguma dúvida. Tira fotografia. Aqueles que não fizeram atividade passada, gente, assistam a aula da nossa atividade passada. Procure responder e me encaminhe. Vocês estão ganhando conhecimento. Tá bom? Fiquem na paz. Um forte abraço para vocês.